pessoas, para quem curte Resident Evil, os últimos dias foram bem bacanas. Confirmaram o reboot da série para o cinema, vai ter uma série da Netflix e também para quem curtiu aqueles filmes mais antigos, a dupla Milla Jovovich e o Paul W.S. Anderson vão repetir a parceria, mas agora em Monster Hunter. Então vamos falar um pouquinho mais daqueles filmes lá da Milla Jovovich, como Alice, My Name is Alice. Então vem comigo! Antes de começar o nosso vídeo, vamos para aquele recadinho de sempre. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta os vídeos também, compartilhe com seus colegas. Vamos fazer essa comunidade crescer aí, vamos tentar chegar nos 1000 inscritos para a gente poder ter algumas opções, criar uma comunidade aqui e conseguir conversar um pouquinho mais próximo. Não esqueçam também de entrar lá no Instagram, porque eu sempre estou publicando conteúdo novo ali, algumas curiosidades, algumas coisas de bastidores aqui do canal, beleza? Então eu espero vocês lá. Resident Evil, ou Biohazard, como é conhecido no Japão, é uma série de jogos desenvolvido pela Capcom, um survival horror aos moldes de The Last of Us, mas foi o precursor desse estilo de jogo nos videogames lá no PlayStation 1. Tá? É uma série bacana que se tornou uma das franquias mais rentáveis da história dos jogos. Com o sucesso comercial da série Resident Evil, tanto no PlayStation como em outras plataformas, a Sony Pictures lançou em 2002 o primeiro filme estrelado por Milla Jovovich. Ele não tinha muito a ver com os jogos ali. O diretor foi o Paul W.S. Anderson, que escreveu o roteiro também e que logo no começo deixou muito claro, ó, esse filme aqui não vai seguir a história dos jogos que a gente tem. Porém, alguns personagens e alguns eventos são mencionados e são colocados durante o filme. Milla Jovovich vive a Alice, que é a protagonista que está presente nos 6 filmes. Junto com ela, alguns personagens dos jogos também fazem algumas aparições, como a Jill Valentine, Claire Redfield e o Leon. Apesar desses filmes não terem uma ligação direta com os jogos, é inegável o sucesso comercial que eles fizeram, especialmente os primeiros filmes. Então foram 6 filmes que foram lançados e cada um segue mais ou menos uma tendência diferente em termos de direção, apesar da gente ter praticamente a mesma equipe durante os 6 filmes. Por exemplo, o primeiro filme, Resident Evil, de 2002, ele tem mais essa pegada survival horror mesmo, com um pouco de tecnologia ali, na verdade bastante de tecnologia, tá? Então ele tem mais essa pegada de zumbis. O segundo filme, que é o Resident Evil, vou até colar aqui, Resident Evil Apocalipse, ele de 2004, ele já vai um pouquinho mais pro lado da ação. O Resident Evil, colando aqui de novo, Extinction, que é o terceiro filme. Eu particularmente sou mais fã desse terceiro filme, eu gosto pra caramba. Ele tem uma pegada mais Mad Max, então você vê que ela tá num mundo que já tá assolado pelos zumbis, que o mundo já tá arrebentado ali e ela anda por desertos, então eu acho um filme bem bacana esse terceiro. O quarto filme, que é o Resident Evil Afterlife, ele já é um filme um pouquinho com uma pegada mais de ação, então ele já foca mais na ação, diferentemente dos outros 3 filmes. E o que acontece também com Resident Evil Retribution, já acontece com ele também, então é um filme um pouquinho mais de ação. E Resident Evil The Final Chapter, o capítulo final, ele encerra, né, a jornada da Alice de uma forma até meio surpreendente. Aí a galera curtiu, algumas pessoas curtiram, algumas não muito. Eu particularmente gostei do fim da história dela, mas também é um filme que tem ação e retorna também com elementos do primeiro filme, que são elementos um pouquinho mais de horror. O enredo do filme, ele é bem simples, ele segue um pouco do que a gente tem nos jogos com algumas alterações. Basicamente é o seguinte, existe uma empresa chamada Umbrella Corporation que faz pesquisas genéticas e ela tem um local onde ela faz essas pesquisas, que é a colmeia, que fica embaixo de uma cidade que é chamada de Raccoon City, uma cidade fictícia, uma cidade que não existe. Durante esse experimento, um
um vírus ele é libertado, que ele é solto ali dentro do laboratório, que é o T-Virus, que contamina todo mundo que trabalha ali dentro e essas pessoas se tornam zumbi. Existe uma inteligência artificial, que é a Rainha Vermelha, que sela a colmeia para que ninguém saia ali e realmente aquelas pessoas fiquem isoladas e que esse vírus não se espalhe pelo mundo. A única pessoa que sobrevive é uma pessoa que é na verdade, uma guarda ali, que é uma vigia ali, que é a Alice, vivida pela Milla Jovovich. E a partir disso ela tenta sair da colmeia e existe uma equipe de resgate. E a partir daí existem vários desdobramentos da história, né, que culminam nos outros filmes, né? Esse vírus ele vai para a cidade, primeiro para Raccoon City, depois passa para o mundo inteiro. E dando um pequeno spoiler aqui, em um determinado momento a Alice, ela não exatamente com o T-Virus, mas com uma mutação, ela é contaminada e ganha poderes. E esse é o grande lance dessa série de filmes, é ter a Alice, que é um pouco imune aos ataques dos zumbis e com alguns poderes a mais também. Galera, é o seguinte, tem muita gente que não curte esses filmes, isso é fato, especialmente a galera que joga, especialmente a galera que acompanha Resident Evil nos consoles ou de repente em outras plataformas desde o PlayStation 1, desde o primeiro Resident Evil, por ele realmente não seguir essa série de filmes, ela não segue a cronologia dos jogos. Então tem uma galera que não gosta, mas por outro lado existe uma galera que curte, que não tem tanto conhecimento dos jogos assim, que acha que são bons filmes de ação. Eu particularmente gosto dos filmes, acho sim que eles têm problemas, tem altos e baixos, tem filmes melhores, como eu falei pra vocês, o terceiro filme pra mim é o mais bacana, eu particularmente gosto pra caramba do terceiro, acho assim, de todos o filme que tem um grande destaque, até por ser o mais diferente, e o capítulo final também é legal por ser um encerramento da história. Então eu particularmente gosto. Tem umas escorregadas ali, especialmente no quarto e no quinto filmes ali, que eu acho que tem umas escorregadas ali. Mas eu acho que a importância do Resident Evil para o cinema é bem grande, porque em 2002 foi mais ou menos na mesma pegada que saiu Tomb Raider. Então a gente tinha ali naquele momento dois filmes de jogos, né, pegando personagens de jogos, a Lara Croft, e também pegando o título Resident Evil, e deu uma abertura muito grande para o cinema que tinha preconceito em fazer filmes de jogos. Tá? Apesar de a gente até hoje não ter emplacado filmes tão bons assim, a gente tem alguns filmes aqui e ali, né, particularmente, né, o Detetive Pikachu, o Sonic, que fizeram bastante sucesso aí, que tem uma pegada um pouquinho diferente, mas é inegável a importância desse Resident Evil para realmente abrir as portas para os estúdios perderem o preconceito e pegarem histórias, porque a gente tem histórias tão boas no videogame que podem se tornar filmes bacanas. Então a gente tem aí, né, a gente vai ter agora The Last of Us com uma série, a gente tem o Monster Hunter, tá? A gente tem o Dragon's Dogma, lógico que é um anime, né? Então a gente tem bastante coisa aí saindo dos jogos e indo para o cinema. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu particularmente gosto do Resident Evil, apesar dos pesares, galera pode até me detonar aí, mas eu gosto mesmo, eu acho bem divertida essa série. Você, meu amigo, você gosta desses filmes ou você é um daqueles que nossa, não posso ver isso daí nem pintado de ouro? Não esquecendo aquele recado de sempre, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus colegas, entre lá no Instagram, veja o que eu estou publicando lá, estou publicando bastante coisa, pedindo pautas para vocês também, conversem aqui, deixem nos comentários, gostaria de agradecer bastante a galera que tem comentado aí, tem uma galera que está aí sempre presente, comentando, falando bastante, agradeço muito, vocês moram no meu coração aqui. E aí a gente vai fazer coisas bem mais bacanas aqui pro canal para vocês, porque o conteúdo aqui é para vocês. Beleza? Abraço, gente, até semana que vem e fui!